Marcos Lopes. Alô, amigos do futebol, estamos chegando nesta noite de quinta-feira, véspera de Carnatal, com mais uma edição do nosso Em Campo com Barba, sempre com um convidado especialíssimo aqui pra gente falar, inclusive, de futebol. Até de futebol a gente fala aqui no Em Campo com Barba. E o meu convidado de hoje é o nobríssimo Tertuliano Pinheiro. Seja bem-vindo, meu nobríssimo. Obrigado, meu caro nobríssimo Marcos Lopes, que eu conheci dessa forma, depois que virou Barba. Mas eu sou da época de Marcos Lopes, da velha Rádio Cabugi. Velha Rádio Cabugi. Que bom, cara, que bom. Publicitário. Pois é, Marcos, com 36 anos de mercado. Foi um dos pioneiros, né, TP? Sim, eu sou da geração, comigo, iniciaram o marketing político nesse estado, rapidinho aqui, Genete Tinoco, Ricardo Rosado, Alexandre Macedo, que permanece, né, fez a campanha agora recente, o prefeito eleito Paulinho Freire, quem mais, meu Deus, Cassiana Arruda, né, eu acho que só. Eu acho que só, de toda uma galera que foi essa galera que segurou a bandeira da comunicação publicitária, foi essa galera que pavimentou para que hoje se tivesse as facilidades que se tem. O TP, eu imagino que há 30 e tantos anos aí, começar você a falar em marketing político, não deve ter sido fácil bicho de pavimentar sete cabeça, essa estrada bicho aí, de sete né? cabeça, enfrentei muito cliente que dizia, mas meu sobrinho tá achando que que poderia se fazer assim ou assado, ou meu filho que tem uma tendência para ser publicitário, está querendo fazer assim, está querendo fazer assado. E aquela história, Marcos, se você não tivesse muita convicção no que você, na profissão que você abraçou, que você, sabe, tem tesão, é apaixonado e que é um estudioso daquela matéria, e se você não tiver uma convicção muito firme, muito absoluta do que você abraçou, você terminava enveredando pelos sobrinhos do cliente, pelo filho do cliente, pela filha do cliente. E aí você tinha que realmente se posicionar, você tinha que ser firme e seus argumentos serem convincentes acima de tudo. E nessa longa estrada da vida aí, da política, da publicidade política, eleições das mais variadas, não é? Sim. O que é que assim você lembra de mais marcante, TP? Puxa vida, Marcos, uma campanha marcante, foi a campanha, deixe-me ver, Garibaldi prefeito em 1985, se eu não me engano, depois a campanha dele, Garibaldi, em 1990 ao Senado, foi com a campanha que de um lado era Garibaldi e Lavoisier candidato ao governo, rompido com o sistema Maia, né, com os primos Agripino, enfim. E do outro lado, meu querido amigo Carlos Alberto de Souza, que até então tinha feito já algumas campanhas dele. Foi a primeira vez que eu não fiz a campanha de Carlos Alberto, fui fazer a de Garibaldi, candidato a Senado em 90, e não foi fácil. Por quê? Porque nós tínhamos, pelo outro lado, nós tínhamos um adversário extremamente hábil, inteligente, persistente, eloquente, falante, inteligente, e era o que? Era o Silvio Santos Potiguar. Carlos Alberto era um craque. Carlos Alberto, eu acompanhei o nascimento da TV Ponta Negra, por exemplo, Marcos, lá em cima da ABB, do morro da ABB, ali na Hermes da Fonseca, e era um estúdio menor que esse seu. E Carlos Alberto fazia um programa de auditório. À base de quê? De efeitos de palmas, de barulho de gente, e ele com uma câmera só. Para quem estava em casa, assistia Carlos Alberto naquele momento, imaginava que Carlos Alberto estava num estúdio enorme, com 500 mil pessoas presentes, um teatro, e com várias câmeras. Ele só tinha uma. Ele era um craque, um cara de um domínio, sabe, fantástico. Foi, né, o grande comunicador da nossa história? Sim, na minha opinião, sim. Se você pega o grande político da história, Aloysio Alves, indiscutivelmente, esse quilômetros à frente, né? Agora, comunicador, Carlos Alberto, esse era imbatível. E foi contra Carlos Alberto que eu fiz a campanha em 90 e, graças a Deus, consegui vencer com Garibaldi senador. Foi o primeiro mandato de senador. Que o seu suplente era Fernando Bezerra, que terminou governador senador depois, quando Garibaldi saiu candidato ao governo em 94. Ô TP, quando você é chamado para uma campanha e tal, você chega e olha assim, rapaz, esse candidato é pesado. Esse vai dar mais trabalho, esse vai dar menos.
No contato que você tem com o cliente, você já sente, né? Você já sente. Eu tenho uma campanha recente que eu considero assim, não diria bem um case, mas que foi bastante interessante. Aqui de Bom Jesus, do meu querido prefeito Clécio Azevedo. É uma figura que eu tenho um carinho muito grande, nós temos relacionamento pessoal, de amizade, enfim. E ele estava em dúvida, né? Quem poderia ser o candidato, o seu sucessor? Quem ele indicaria? Ele me dizia sempre, eu quero um cara responsável, eu quero uma pessoa comprometida, um cara sério. E eu tenho poucas opções aqui para poder... Aí eu digo, quem são? Aí ele me nominou 3 camaradas, né? Dois eram secretários, e esse outro era um pequeno comerciante lá na cidade. E começamos a conversar. Eu digo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pesquisa, vamos identificar como é que está a situação, inclusive da sua gestão, né? E hoje ele vai sair da prefeitura com 80%. Olha aí. Né? E a partir daí, a gente vai ter uma análise da rejeição de cada cliente, de cada pré-candidato desse que você está imaginando, porque, Marcos, numa campanha curta de 3, 4 meses, você, se tiver uma rejeição muito alta, é muito difícil. É muito difícil você virar o jogo, entendeu? Então, quando nós fizemos essa pesquisa, inclusive com a Perfil, pesquisa de Fernando Figueiredo e Felipe Grande Alvinegro, por sinal, e para a alegria de Canidé, o pai é americano, e nós fizemos a pesquisa e, primeiro, que era um bom secretário, um cara atuante, essa coisa, mas tinha uma rejeição alta. A rejeição dele, porque ele era um cara muito técnico, não era um político de chegar a prestar sua mão, de dar um abraço, e a rejeição dele um pouco é elevada. Alguma coisa, se eu não me engano, em torno de 23% ou 26%. Aí eu digo, opa, preocupante aqui essa rejeição. Vamos para o segundo. Aí o segundo, a rejeição foi muito maior. Foi 31%, foi 33%. Foi quando o prefeito disse, eu já sabia, porque ele é muito bruto, é muito tal. É um grande secretário, mas é esquentado. Eu digo, vamos para o terceiro. Mas o terceiro, aí, Clécio, mas o terceiro, rapaz, ele é muito calado, ele é muito tímido. Né? Eu não sei. Eu digo, mas vamos para o terceiro. Aí o terceiro, 8%. Olha aí. Aí eu digo, está aqui o prefeito. Homem, mas ele não fala, isso aí é comigo. Aí foi quando ele pegou o telefone, ligou para Nilson, que foi o prefeito eleito, Nilson, que era Nilson Autopeças, porque a loja dele é de autopeças. A gente terminou cortando o auto, ficando só Nilson Peças. E aí ele, por coincidência, estava em Natal e correu para o restaurante Inal, ali em Ponta Negra, que sempre era o canto que a gente conversava. A gente sentava toda segunda-feira, eu e Clécio, garrafinha de uísque, papo rolava e ali as coisas aconteciam. E aí ele chegou, por incrível que pareça, estava em Natal, quando ele chegou lá, Clécio, ele foi entrando, Clécio disse, você vai ser o meu candidato a prefeito. O cara quase cai no chão, né? Quer dizer, e a partir daí começamos, foi todo um trabalho de marketing muito interessante. O lançamento da campanha dele foi, eu disse, olha, a partir de hoje você... E a sorte é que ele era um militar, ou seja, o cara disciplinado, arrisca tudo, o que ele dissesse ele fazia, ele não pode vazar o que a gente vai combinar aqui. Aí preparamos todo um trabalho, fizemos uma chamada para preparar a cidade, que no dia seguinte o prefeito Clécio estaria anunciando em rede, nas suas redes sociais, quem seria o candidato dele. Né? Eu disse, olha, nem para sua mulher você fala, Nilson. E ele nem para a mulher dele falou. E aí no dia seguinte, nós marcamos a gravação, logo cedo na casa de Clécio em Bom Jesus, com os secretários tudo presentes, essa coisa toda. Quando foi meio-dia, entramos com a peça pronta, onde estavam Nelson, Clécio e Nilson, todo o secretariado, todo mundo, essa coisa toda, amigos, anunciando que ele seria o candidato. E nessa brincadeira, crescemos e ganhamos a eleição. Que maravilha. Isso é um case, uma coisa legal, mas que prova, Marcos, que tem que ter um pouco de tudo, sabe? A rejeição baixa, o cara simples, a gente embalou o produto bem, vendemos a imagem dele como um cara amigo, um cara correto, um cara sincero, um cara que se podia confiar e que por trás disso estava quem? O prefeito Clécio, com 80% de aprovação. Cada campanha, cada candidato é uma história diferente. Cada candidato é uma história. Mas o Tertuliano Pinheiro, publicitário de sucesso, vencedor na carreira do marketing político, ele não começou nem publicitário e nem com marketing político. Começou como radialista. Como radialista, Marcos. Como radialista, com 15 anos de idade, eu comecei, eu tinha voltado do Rio e eu tinha uma admiração muito grande por um cara do Rio que chamava-se Big Boy. Big Boy. Esse foi o cara que pavimentou a história do rádio no país. No país.
E ele é o cara que revolucionou o rádio. Os mais jovens não têm ideia, mas o que se faz hoje nas FMs, Big Boy fazia há 50 anos atrás. Há 50 anos, não é brincadeira não. Ou mais, 50 anos. E aí eu voltava do Rio, tinha familiares lá, enfim e tal. E cheguei aqui e João Ururaí, irmão de Filito Rodrigues, papai veraneava na Ridinha. A Ridinha nessa época, Marcos, era a Pirangi de hoje, né? E aí ele se encontra comigo, eu andava com os discos debaixo do braço, 15 anos, 16 anos de idade. Cabeludo. Cabeludão, roqueiro, que eu sempre gostei de rock, né? E aí ele disse, João Filito, ele jogava inclusive muito vôlei, muito basquete, enfim. Ele me chamou e disse, todo mundo nessa época me conhecia por Terto. O TP foi depois da empresa e o Big foi depois do programa. E aí ele me conhecia, todo mundo de colégio, Marista, Terto. Aí ele disse, Terto, você não quer fazer um programa de rádio na Rádio Nordeste? Não existia FM nessa época. Isso. Aí eu disse, como é a história? Eu disse, um programa de rádio. Eu digo, rapaz, o Rádio Natal nessa época, Marcos, aí uma observação que eu abro, tocava músicas brega do brega. Era Valdir Soriano, Lindomar Castilho, Evaldo Braga, era o que se tocava no rádio de Natal. E eu digo, rapaz, eu não tenho condição, o Rádio Natal, não, você vai fazer um programa seu, você faz uma produção sua. Aí eu ganhei, eu digo, opa, gostei desse negócio. E chamei um amigo meu que estudava comigo no colégio pré-universitário, Sérgio Monte, sobrinho de Donivaldo Monte, inclusive. Eu digo, Sérgio, você topa fazer a produção comigo? Ele disse, rapaz, topo. Nos discos que nós tocávamos no programa, aos sábados, porque papai não permitiu que eu fizesse diário, para não atrapalhar os estudos, então nós fazíamos todo sábado, das 2 às 4. Marcos, éramos a única opção da galera jovem que gostava de uma música na cidade. O resto era... Né? Tinha um garotão de 16 anos de idade que tinha uma comunicação espelhada no próprio Big Boy. Eu procurei me espelhar nele. Não deu outra. Explodiu. Até hoje tem pessoas que me chamam de Big Terto. Até eu hoje. te conheci assim. Pois é, até hoje. Moral da história, explodiu a audiência do programa. O programa das 2 às 4 já passou para ser das 2 às 6. 4 horas todo sábado. E foi uma coisa fantástica, inclusive tendo um episódio muito marcante, que muitos lembram, né? Rita Lee, Chico Miséria, é um produtor cultural daqui, ele já faleceu, e ele tinha uma loja de artes ali perto do Cinema Rio Grande, quase em frente à Catedral Nova, e era muito amigo de Rita Lee, de Fagner, dessa galera toda. E a gente fazia muita coisa juntos. Eu apoiava muito as iniciativas dele, porque ele, aliás, era o único programa que tinha a ver com o público-alvo que ele atuava. E a gente terminamos assim, sabe, de uma relação de amizade muito legal. Figuraça. Aí Chico vai buscar Rita Lee para o show dela no domingo e Natal, né? E aí eu estou na rádio, de repente liga... O telefone toca, o técnico, nessa época, o sonoplasta, me chamou. Aí eu atravessei, disse, quem é? Disse, é uma empresária de Rita Lee. Isso no sábado à tarde. Empresária de Rita Lee, eu pensei que era trota, evidentemente, né? Aí eu peguei o telefone e disse, sim, pois não, ela disse, é Mônica Lisboa. Aí eu disse, sim, Mônica Lisboa, sou empresária de Rita Lee. Rita Lee está vindo agora do aeroporto aqui no Augusto Severo, pertinho de Natal. Ela ficou no Samburá, é um hotel que não existe mais, perto, por trás da Riachuelo, da Cidade Alta, e de um grande abecedista, né? Por sinal, se eu não me engano, é Firmino Moura o nome. E daí, aí eu não acreditei. Aí foi quando o Chico, que a gente chamava Chico Miséria, aos gritos, toma o telefone dela, disse, é verdade, Big, ele me chamava Big já. É verdade, Big, é verdade. Nós estamos indo para ir com Rita Lee. Resumo da ópera. Aí eu peguei os discos de Rita Lee, agora só falta você, Ovelha Negra. Aí começou, daqui a pouco Rita Lee aqui, daqui a pouco Rita Lee. E o povo foi chegando na frente da rádio. Olha aí, rapaz, era um tempo maravilhoso. Maravilhoso. Rádio, não tinha assalto, não tinha coisa nenhuma, todo mundo, né? Aí, meu amigo, chegando gente. Marcos, daqui a pouco. Começou a chegar gente entrando para dentro do estúdio. Amigos, chegava Marcos Lopes, subia. Amigo meu não ia dizer, não vai entrar. Daqui a pouco o estúdio não cabia mais ninguém. Um caos. Alex Medeiros foi um deles, que é jornalista, vocês conhecem, publicitário. E começou a chegar. E eu fiquei aperreado. Eu sempre fui, assim, muito responsável com minhas coisas. Eu vi aquela situação, apesar de 16 anos de idade, eu resolvi chamar a polícia. Liguei para o coronel Armindo Medeiros de Aguiar, que era o comandante da polícia, tinha acesso, que era amigo do meu pai. Ele atendeu, mandou logo imediatamente, chamava-se não era viatura, RP,
Rádio Patrulha. Na Rádio Patrulha. Rádio Patrulha, eram duas. Aí o sargento lá se apresentou, digo, amigo, vai, fecha aqui, não entra mais ninguém e tal. E nesse ínterim, fecha aqui, não entra mais ninguém. João Ururaí, pai de Dadal, da galera do esporte, que Dadal, por isso trabalhou comigo na Secretaria de Esportes. João Ururaí houve aquela história da polícia, eu agradecendo a polícia, não tinha condição de arrumar segurança de última hora, foi a polícia que fez o serviço mesmo, positivo, por sinal. E aí eu agradeço a Polícia Militar, Coronel Menegheiro, aí João Ururaí fica louco, que era o diretor da rádio. Pega o carro e corre para a rádio. Quando chega lá embaixo da rádio, que vai subindo, o policial disse aqui não sobe mais ninguém. Legal. E essa é uma história muito bacana e foi um programa que muito legal, marcante, né? Foi inesquecível, profissionalmente para mim. Daí eu fui para o Big Terto. Aí eu comecei. Daí depois eu fui para a Rádio Poti, né? Luiz Maria Alves, Silvino Sinadinho de Oliveira, aliás, me chamou, né? E perguntou se eu não queria ir para lá. Aí o Diário Natal, qual foi o diferencial? Que eu escrevia sobre música, porque a Rádio Nordeste não tinha, né? Não foi nem por grana, não, mas eu senti que aquilo ali era meu caminho. E aí eu fiquei escrevendo sobre lançamento de discos, essas besteiras, se eu não me engano, era terça-feira, quinta-feira. E fui para lá e só fiquei menos de um ano, 9 meses, 10 meses, foi quando Carlos Alberto, um sábado à tarde, né, que eu estou em casa, ou foi um domingo à tarde, desculpa, um domingo à tarde que eu estou em casa, para o carro, né? Eu não conhecia pessoalmente, né? E ele chega lá em casa e diz, rapaz, eu quero conversar com o Carlos, pô, que prazer, entra aqui, eu morar com meu pai, né? 17 anos, já teve meus 17 anos mais ou menos. Eu quero que você vá para a Rádio Cabugi. Eu quero que você vá fazer tudo o que você está fazendo aqui lá. E vai escrever sobre música, você vai, como o programa é seu, tal. Quanto é que você está ganhando na Rádio Poti? Eu ganhava o quê? X. Aí ele botou 2x em cima. Aí eu fechei na hora. E foi assim que eu deixei a Rádio Poti. A Cabugi já era o top? A Cabugi já era o top. Agora veio o grande lance, né? Coisas que o destino, né, proporciona. Carlos Alberto foi o responsável pela minha ida. Com um ano depois, mais ou menos, rompe com o Sistema Alves, né, e vai para Zé Agripino, né? E eu disse, pronto, eu fui apadrinhado de Carlos Alberto, eu já com uma relação com o Carlos excepcional, né? E eu digo, pronto, agora vai complicar, eu acho que eu vou ser demitido aqui, mas não tem problema, vamos embora. E um belo dia, o doutor José Goba Alves me interfona, enfim. Aí eu desço, a Rádio Cabugi ficava lá em cima, o escritório, a sala dele no meio. Aí eu desço, quando eu desço, está ele, Agnello Alves, se eu não me engano, Ricardo Alves, que era o filho dele, que comandou a Rádio Cabugi muito tempo. Aí eu desço e disse, pronto, demissão na hora, né? O cara que me apadrinhou foi embora, rompeu, foi um rompimento um pouco política, né? Tudo político. E naquela época a política muito mais acirrada do que hoje. Muito mais acirrada. Aí eu desço, entro, ele disse, quantos anos você tem? Eu já tinha aí, nessa época eu já estava com meus 21 para 22. Aí os 20 no Tobar. Aí ele disse, você tem condições de assumir a direção artística da Rádio Cabugi? Foi desse jeito. Rapaz, deu uma tremedeira grande nas pernas. Eu olhei para um lado, olhei para o outro. Eu sempre fui assim um pouco ousado desta parte. Eu digo, tenho. E não vou decepcionar. Claro que com aquela idade eu enfrentei muitos problemas no início dos profissionais mais antigos da emissora. Qual era o cast da Cabugi naquela época? Só tinha fera. Era Zé Augusto, irmão de Santos Neto, cobria o América. Você tinha o próprio Santos Neto, o Wellington Carvalho, que cuidava do jornalismo, a Pantera, o Wellington Carvalho, Alnice Marques na discoteca, Dinalva Moura na discoteca. Você tinha uma retaguarda de sonoplastas e técnicos excepcional, uma retaguarda que você tinha Lute Lopes, você tinha Ivanaldo Cortez. Rapaz, era um timaço. E, evidentemente, tinha o Patrulha da Cidade, que era uma espécie do programa aqui agora, depois, que era bem policial. Os personagens imitavam a polícia, imitavam o ladrão. Aí virava uma historinha muito bem relatada, muito bem contada, que era um programa de excepcional audiência, né? E eu cheguei e sentei nessa cadeira, no início não foi fácil. Alguns profissionais das antigas não admitiam, porque achavam que eu era um idiota, um babaca, um garotão, né? Não sabe o que é rádio. Não sabe o que é nada. Tá pensando? Fazer o que aqui? Eu estou aqui tem tantos anos de rádio, está chegando esse garoto aí e tal. Sabe, e tal. E aí eu
cheguei, comecei, né, e nessa brincadeira fiquei mais de 7 anos, 8 anos, quase 8 anos. Só deixei quando eu fui para fundar minha empresa, ATP, Publicidade. E aí Aí deixei a rádio, deixei tudo, né, e me dediquei exclusivamente à propaganda, iniciando, claro, entre marketing político e empresarial. Empresarial eu atuei muito forte, atuei inclusive em Natal, João Pessoa e Maceió. Né? Maceió eu passei cerca de 3 anos. Eu era igual a deputado federal. Toda terça-feira eu estava dentro do avião da VASP, fazia Natal, Recife, Maceió, ficava lá, voltava na quinta à noite. Né? Eu trabalhava para as empresas do Grupo Palmeira e Filhos, do senador Guilherme Palmeira. A publicidade nesse tempo todo, Nobríssimo. Era terrível para você trabalhar. Eu viajava com aquelas pastas imensas, com as artes, com tudo aquilo, né? Os filmes. Era um cachê do viajante. Era um cachê do viajante. Uns filmes desse tamanho, aquelas fitas Umatic, não sei se você alcançou. Sim. E depois era Betacam, que aí já foi uma evolução, fantástica. A maneirinha. Né? A Ave Maria. Aí a gente viajava, produzia muita coisa em Recife, né? Marcos, é que é o seguinte, você pergunta, mas cara, eu sou movido a isso. Eu não sei ficar parado em casa. Sinceramente. Eu gosto, isso me motiva. E quanto melhor o desafio, eu acho que o meu resultado ainda é maior, ainda é melhor. E onde é que entra o futebol aí Sempre. Eu me acostumei, desde criança, a acompanhar meu pai, meu irmão. Família toda alvinegra. Família toda alvinegra. Meu tio é um dos fundadores do ABC. Minha tia Hilda, que é a tia mais velha, minha tia mais velha não, das mulheres, né? O mais velho era José Potiguar Pinheiro, que foi quem deu o nome ao ABC, que é um tratado de paz de 1915 dos países Argentina, Brasil e Chile, está na história do clube, né? E eu cresci ouvindo as histórias do ABC. Ela contava, porque ela, na época de 1915, ela tinha, se eu não me engano, eram 9 ou eram 11 anos de idade, e meu pai tinha 7, mais ou menos. E eu me lembro, inclusive eu tinha uma foto, numa mudança que eu fiz, eu perdi, que era uma foto de minha tia, no dia da fundação do ABC, numa reunião, numa mesa assim, lá na Ribeira, ela segurando a mão do meu pai com aquelas calças curtas, camisa branca, não sei se era de outra cor, porque era foto preto e branco, né? E presenciando. Quer dizer, ela tinha assim o histórico do ABC na cabeça dela, assim como poucos. Tia Lourdinha, que depois foi para Belo Horizonte, idem, hoje está, coitada, já com 90 e poucos anos, já está com problema de Alzheimer, esquecimento, enfim. E essa história é que eu cresci dentro desse contexto. Então não tinha como, né? De frequentar o Machadão, antes Castelão, presenciar grandes jogos, aquele time de 72, aquele time era encantador. Um meio de campo que tinha Maranhão, Danilo e Alberi. Um ataque que tinha Jorge Demolidor, Moraes, na ponta direita, Libânio. Isso era uma seleção, o ABC. O ABC, quando terminou sendo expulso da CBF, do Campeonato Brasileiro, isso é uma história para os mais jovens alvinegros que estão assistindo, talvez não saibam, Marcos, porque é impressionante. Não se resgata a história das coisas de Natal. Enquanto em qualquer lugar, se você for para a Europa, você chega num Real Madrid daquele, a história do Real Madrid, até a cor da cadeira que o primeiro presidente sentou, está lá, está escrito na história. Aqui em Natal ninguém sabe de nada, só se vive o presente. Porque eu não acredito, Marcos, de futuro sem presente e presente sem passado. A história, para mim, é uma coisa... Eu sempre gostei de história, minhas notas na matéria era 9, 9,5, 10, não tirava 8,5 nem a pau. E eu sempre fui um cara que curtiu muito essa coisa de valorizar a história. Essa punição do ABC, então, para a gente contextualizar 73, aqui, para quem foi 1973, vou contextualizar agora. O que é que aconteceu? O ABC tinha uma seleção e, num jogo em Natal, né, o ABC tinha acabado de contratar Rildo, lateral esquerdo da seleção de 66, seleção brasileira, Santos, cracaço, jogadorzaço, e contratado por Célio de Souza, que era o técnico do ABC. E Rildo veio. E, na época, o presidente da Federação Norte-Grandense de Futebol era João Machado. E João Machado... Que deu nome ao estádio. Que deu nome ao estádio. E Machadão. E, naquela confusão, dificuldade enorme, porque não existia internet, não existia nada. Mandava um telegrama, não existia nem fax, Marcos. Quer dizer, o documento foi enviado para a CBF para mostrar que Rildo estava ok, não chegou a tempo.
E, evidentemente, naquela época faltava também uma representatividade política grande no Estado, porque se tivesse não teria acontecido. E a CBF, para poder mostrar-se presente e decisiva, né, nas questões do futebol, terminou... Acho que era ainda CBD, né? CBD, Confederação Brasileira de Esportes. E terminou punindo o ABC, tirando-o do campeonato e deixando alguns anos fora do Campeonato Brasileiro. E aí o empresário, que eu não lembro o nome, que inclusive era empresário de Pelé, muito ligado a Bira Rocha, que foi um dos grandes homens da história do ABC, juntamente com Zé Nilson de Sá, né, tiveram a informação de que esse empresário queria fazer uma excursão com o ABC para a Europa. E essa excursão que terminou, era uma excursão pequena para poder o quê? Manter aqueles caras que ali estavam, que eram um timaço a seleção. Foi punição de quanto tempo? Não lembro, Marcos, mas era 2 anos, 3 anos, coisa longa. Foi terrível. O ABC deu um nó aqui no Botafogo, meteu 3-1. O Botafogo, um timaço, com Jairzinho, Gerson, um timaço, Jairzinho da Copa de 70. Você tinha um timaço. O goleiro era Hélio Show. Hélio Show, grande Hélio Show. Na minha opinião, o maior goleiro que teve na história do ABC. Né? Tivemos grandes goleiros, mas Hélio Show era diferenciado. Né? Uma zaga com o Capitão Edson, uma liderança excepcional. Está vivo ainda. Precisa de uma homenagem, precisa ser reconhecido. É isso que eu estou dizendo. Essa história do ABC, né? Alberici foi, né? Quer dizer, o Marinho Chagas foi o nosso grande nome internacional. Grande nome. Né? Tem hoje uma estátua lá que nem o nome você vê dele. Quer dizer, esse tipo de tratamento com a história que o clube deveria ter de uma forma mais significativa. Isso eu lamento muito, entendeu? Não estou aqui falando de campanha política, do que foi a campanha, não. Até porque a campanha passou, agora é o ABC, o foco. Mas tem muita coisa que precisa ser feita. Muita coisa. O Tertuliano, você foi... Só para um detalhe, Marcos, em relação a essa excursão que era a princípio 30 dias, terminou-se a excursão de um time de futebol mais longa da história do país. O BC ficou quase 4 meses viajando. Jogou contra, por exemplo, a seleção da Romênia, o Fenerbahçe. Jogou contra grandes equipes, não foi jogar lá contra o Ridinha Futebol Clube, nem a Praia do Meio Esporte Clube, não. Foi jogar contra times grandes de seleção, como a da Romênia, entendeu? E empatou com a Romênia, ganhou do Fenerbahçe e por aí vai. E aí o Celso Martinelli viajou... Celso Martinelli, que na minha opinião, Marcos, foi um cara que revolucionou o rádio esportivo, indiscutivelmente. O rádio esportivo do Rio Grande do Norte, ele tem 2 fases, antes e depois de Celso, né? E Celso ficou apaixonado pelo ABC, né? E terminou viajando com o próprio clube. E naquela época, aí é história para a galera jovem, naquela época, comunicação zero, ele gravava uma fita cassete, o jogo... Prestem atenção nessa história. Eles gravavam uma fita cassete a narração do jogo, botava no avião e para chegar em Natal chegava com 1 semana depois. E a Rádio Cabugi anunciava tal hora, 16 horas deste domingo, a transmissão do jogo ABC e Seleção da Romênia. Que mal se sabia o resultado. E parava a cidade, Marcos. É de arrepiar. A história é de arrepiar. Agora, de arrepiar para os mais velhos, a turma dos 60, que eu estou nesse contexto. Estamos, boa. Estamos. Você não aparenta, Marcos. Tá um cara de menino. Estamos. Tá um cara de Vou menino. para 63. É mesmo? Ainda sou mais velho que você. Bom, e aí, naquela época, Marcos, a chegada do ABC foi uma das coisas, dos momentos mais incríveis que eu vi na minha vida. Eu vi essa cidade parar do aeroporto até a sede do ABC, que ficava em Petrópolis, onde hoje é o CCAB Petrópolis. Isso é história. Foi do aeroporto até o CCAB Petrópolis, de gente e de carro, numa cidade que naquela época, provavelmente, ela não tivesse 400 mil habitantes. No máximo 400 mil habitantes. E aí, nobríssimos, quem quiser saber dessa história, se chegar lá na sede do ABC, não tem um pingo para que o cara possa olhar e saber. Não tem, Marcos. Talvez uma foto na parede. Nem isso. E como é que se resgata essa história? Agora é com o trabalho. Né? Foi um dos assuntos que eu já tratei com o presidente Eduardo, que é um rapaz jovem, é um rapaz inteligente, muita gente está subestimando, vai se surpreender. É um rapaz que tem, por exemplo, MBA em administração. Ele não é um maracatuzinho, não. Ele é um cara preparado, um cara que estudou nos melhores colégios, universidade, enfim. Ele não caiu de paraquedas. Pode ser que seja um desastre, sim, claro.
Pode. Pode ser. Mas a probabilidade dele, com o tempo, dar a volta por cima e fazer com que muita coisa no ABC passe a acontecer, eu estou muito nessa possibilidade. Tertuliano Pinheiro foi responsável pelo marketing da campanha do Eduardo Machado, que resultou numa vitória que foi uma vitória que superou a expectativa, acho que inclusive de vocês, em percentual, né? Sim, 60% a 40%. Era, aliás, um percentual que vinha sendo mantido em tudo que era pesquisa que se fazia. Pois é. Foi surpreendente, sim, Marcos. Eu acho que nós fizemos uma campanha eficiente, é uma campanha objetiva, uma campanha sem agressões, apesar de ter sido uma campanha muito, muito intensa nesse campo, né? E terminou que a gente realmente conseguindo uma vitória maiúscula. Eu comemorei, claro, fui para casa, deixei o presidente comemorando no meio daí, já não é minha praia, terminei meu serviço, aí eu me retiro. Mas Eduardo, como eu disse, é um amigo, é uma pessoa que tem amizade com a família, com a minha família, e não é passamos vários e vários jogos indo juntos, ele conhece meus netos, enfim. Eu estou confiante e acho que Eduardo fará um bom trabalho à frente do clube. Essas duas contratações, primeira, Ney Franco, que já é da gestão atual, que eu reputo um cara diferenciadíssimo, mas agora o Agnello, conhecedor de futebol como poucos, eu falei com algumas pessoas em São Paulo a respeito dele, as melhores informações, e acho que realmente ele fará um grande trabalho. E aí eu lembro que durante a campanha, numa entrevista inclusive aqui ao Rodrigo Ferreira, o Eduardo Machado, ele falou exatamente na necessidade, na vontade dele da criação de um museu que resgate a história do ABC. Pois é, isso a gente já vinha conversando há muito tempo, né? Colocamos até no projeto do programa de governo, né? A história do ABC não tem um museu, o ABC tem um estádio numa avenida fundamental que liga o turismo da região do sul com a Ponta Negra. E aquele estádio, a pessoa passa ali e não tem nada. Não tem uma loja bacana, moderna, não tem um museu que as pessoas possam entrar, interagir, ver a história do clube, sair da lá já comprar uma camisa, comprar um boné. Não tem nada. E veja, TP... à noite é escuro. Veja que aqui onde nós estamos, aqui onde funciona o estúdio da Marcos Lopes TV, na Arena das Dunas, eu vejo diariamente o fluxo de turistas. É incrível. Aqui dentro da arena, conhecendo a arena, mais do que conhecendo a arena, consumindo na loja do América. Pois é. Que é aqui dentro. Pois é. Esse mesmo turista que vem aqui para a Arena das Dunas... Passa na porta do Frasqueirão. E muitas vezes não sabe nem que é um estádio de futebol que tem ali. Não sabe porque não tem identificação, o volume de automóveis diariamente ali é um negócio... É impressionante. Eu lamento muito, muito, muito esse tipo de comportamento do clube. Que acredito que agora muita coisa vai acontecer de positivo. Claro que não é mágica. Amanhã de manhã já está tudo brilhando. Não, isso é um trabalho lento e gradual. Mas esses 3 anos de Eduardo, eles serão decisivos para que muita coisa possa avançar. Você já esteve dentro do ABC, né, TV? Várias vezes, sempre que o ABC precisou. E eu acho que a mais recente foi com o presidente Rubens. O presidente Rubens foi quando a gente conseguiu a renovação da MS. Eu levei até Milton Neves, né? Milton estava na rádio, eu levei o presidente na casa de Milton, porque eu disse, presidente, Milton é um apaixonado hoje pelo ABC, graças a... Não foi um trabalho que eu fiz, mas às vezes que Milton vinha para cá, eu falava do ABC, a gente assistia. Levamos Milton para assistir jogo no Frasqueirão, vários jogos do ABC. E a torcida começou a gritar o nome dele, ele é um cara muito emoção. E ele lembrou-se do Santos, que é preto e branco, do Atlético Mineiro, que é preto e branco, e ele embarcou, né? Homenageamos várias vezes, inclusive na gestão do presidente Judas Tadeu. E Rubens Guilherme precisava desse contato, né, com a MS e tal, e eu digo, presidente, vamos fazer o seguinte, Rubens, vamos levar o Camarão para Milton, porque Marcos Milton é um cara milionário, é um cara que tem 2 apartamentos em Nova York, tem apartamento em Paris, o cara é milionário, tem fazendas, os filhos, cada um cuida dos negócios, é um cara muito rico, não é pouco rico, muito. A casa de Milton tem 4 andares. É um dos maiores condomínios de São Paulo, que Rubens Guilherme conheceu comigo, eu o levei lá. E quando ele saiu da casa, ele olhou para trás, dentro do carro, que estava na frente dele, o motorista estava atrás, ele olhou para mim e disse, rapaz, nessa época, Rubens no ar, vibrando, com as lojas, com tudo. Ele olhou para trás e disse, já conheci muita casa de gente rica, agora igual essa daí nunca vi. Ele me disse isso, né? Então o Rubens está aí vivo. E nós fomos para lá, levamos camarão, carne,
O ABC, o povo disse, Milton tá nunca precisou de dinheiro. O ABC nunca deu R$1 a ele, muito pelo contrário. No dia que veio para Natal, fez um jantar aqui, naquela época existia o jantar, era o restaurante Abade, e quando terminou o restaurante, Milton tinha lá passado o cartão e tinha pago para todo mundo. Isso é Milton Neves, né? E foi muito importante esse apoio, ele gerou para o ABC uma visibilidade em nível nacional. Né? Eu lembro muito bem. Viabilizou muita coisa e foi importante para o clube, ao ponto de, na gestão de Rubens, de Judas Tadeu, nós fazemos homenagem, estamos lá Natal, ele veio para Natal, ficou no Ocean Palace, passou aqui 3 dias com o filho Rafa, e o frasqueirão lotado, e ele entrou em campo, recebeu um troféu, recebeu uma camisa, o pessoal vibrando o nome dele, foi muito legal, e marcante, ele se emocionou muito. E agora, nesse momento atual do Milton, não é? E a sua volta para o ABC, algum planejamento de colocar Milton novamente? Deixa eu só expor uma coisa, sabe, Marcos? O presidente me convidou, queria que eu assumisse uma determinadas funções de vice-presidente sobre alguma. Eu expliquei que eu não tenho tempo, né? A minha volta para o ABC é uma volta, claro que eu vou ajudá-lo no que for possível. Vai ser, né? uma consultoria, uma espécie de uma consultoria. Eu vou ser um assessor especial, digamos assim, né? Hoje, por exemplo, nós tivemos, agora, terça-feira, quarta-feira, agora nós tivemos, ontem, né? Tivemos uma apresentação do Agnello, o presidente me ligou, que queria que eu fosse, aí eu fui com o Agnello, com ele e tal. Ele está com alguma dúvida, me aciona, a gente troca figurinhas toda hora, em todo momento, né? Mas eu não tenho como assumir uma função, porque eu precisaria me dedicar muito ao clube. E aí atrapalha a minha vida profissional, porque eu tenho aí os meus prefeitos, as minhas prefeituras, que tem que assessorar, que tem minha equipe que eu tenho que bancar. Né? E, infelizmente, eu não vou ter condição de assumir nenhuma função. Mas estou dentro do que for possível. Continuarei dentro do gramado, lá das arquibancadas, do frasqueirão nas cadeiras, que eu gosto, inclusive, de assistir o jogo em pé, segurando na grade. Meu neto Benício também idem, né? Meu genro Vitor Reis idem. Inclusive, meu neto, ele pelo ABC, apenas isso. A família Reis foi um dos fundadores do ABC. Enéas Reis, que foi o primeiro presidente, o segundo do ABC. Ele é bisavô dele. E o meu tio do avô dele, é José Potiguar Pinheiro, ou seja, pelo Pinheiro e pelo Reis, ele é a fundação do ABC. Fundação do ABC. 2 vezes. É história. Benício Pinheiro Reis. É a continuidade. Nunca o ABC o aproveitou nem para perguntar a ele sobre isso. Já pensou? Um garoto que tem 7 anos, não falta um jogo, né? Eduardo ficava impressionado com ele assistindo, segurando nas grades, enfim e tal. E o DNA do ABC indo e voltando. E nunca foi explorado, nunca se mostrou isso. É isso, eu digo que está faltando valorizar a história do ABC. Às vezes, olhando de fora, e nem tão de fora, Nobrício, o cara assume o ABC e ele foca só no futebol, não monta uma equipe capaz de delegar que... Olha, às vezes nem o próprio presidente de plantão não conhece a história. Não conhece. Não conhece a história. Não conhece. E o social do ABC é um zero à esquerda. É um zero, não existe social. Não existe. Porque no social você teria uma alternativa maior ainda de oferecer mais serviços ao sócio-torcedor, de aproximar as famílias, né? Por uma piscina com um bar bacana, um negócio legal, sabe? Mas não tem nada. E espaço físico nós temos ali para construir até um arranha-céu. Que já teve ali uma área de piscina. Já teve, que foi tudo aos poucos se deteriorando, enfim e tal. Né? Tem muita coisa para ser feita, Marcos. A missão de Eduardo é uma missão espinhosa. É uma missão espinhosa. O Eduardo tinha noção que seria espinhosa. Mas eu tenho a impressão, eu não conversei com ele sobre isso ainda, já falei com ele muito rapidamente desde a eleição. Mas eu tenho a impressão que ele sabia que o bicho era feio, mas quando viu... Tá vendo. Tá vendo, né? O cara vai descobrindo. Tá vendo. Eu acho que ele vai começar a ver de forma definitiva a partir do dia 10, quando ele realmente assumir. Aí sim, nós vamos ter uma noção da situação do clube, em todos os sentidos. O Ney Franco está aí sem... Até hoje pela manhã não tinha ainda um time, não tinha 11 jogadores para colocar em campo e já joga dia 5. Aí a prioridade foi o quê? Primeiro, contratar o VP do futebol, né? Que tenha experiência, que tenha conhecimento de mercado.
não é só ter experiência, tem que ter conhecimento do mercado. Eu preciso saber quem é Marcos Lopes. Tem que ter relacionamento. Tem que ter relacionamento, network, né? Eu preciso saber quem é Dionísio Oteda, para poder se contrato ou não. Né? Quem é Marcos Lopes, para ver se eu contrato ou não. Se eu não conhecer, não tiver acesso, não tiver informação, eu não vou para lugar nenhum, Marcos. Eu vou ficar apostando. Ei, tem um cara ali chamado Marcos Lopes, que é um bom lateral direito. É mesmo, traz. Isso. E aí? Cadê o histórico do cara? O empírico não Cadê o histórico do cara? Cadê o, sabe, o problema de lesão do cara, o comportamento do cara? Às vezes você sabe, vem para cá para entrar na barca. E quantos já não deram esse prejuízo ao clube, né? É lamentável. Tu falou há pouco tempo, TP, que pode dar errado. Pode, ninguém sabe. Claro. Entendeu? Mas a chegada do Eduardo, a chegada do Agnello, quando eu falo em Agnello, me vem logo o Alves. Do Agnello Gonçalves, eu tenho a impressão que o Agnello vai dar o peso que o ABC há muito tempo não tinha no futebol. Sim, sim. E o Ney Franco, embora eu não contrataria Ney Franco, se fosse eu, mas está contratado. Sim. Se você pegar o currículo do Ney Franco, quando o cara chega para um jogo de campeonato brasileiro, de Copa do Nordeste, e que olha Ney Franco no banco, tem um peso diferenciado. Quando sabe dúvida. Que um Agnello Gonçalves é o executivo de futebol, gostem alguns ou não, que é um executivo de futebol renomado, conhecido. Passa a respeitar ainda mais. Passa a respeitar ainda mais. Não tem a menor dúvida, Marcos. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Entendeu? Então eu tô levando fé. Eu tô com a esperança, tá latente. Eu acho que a coisa vai acontecer agora. A torcida, você tem que ter paciência, porque isso não é mágica. Não vai, segunda-feira vai estar tudo brilhando, vai estar um museu pronto, sabe? Não é assim. Até porque ninguém sabe nem como é que está a situação do clube. Vai se tomar pé agora dia 10, quando realmente sentar na cadeira. Tem prioridades, não é? E as prioridades. Saber quanto é que tem no caixa, quanto é que tem para pagar, né? Como é que está a folha. Tem uma série de coisas, de informações que elas serão, né? Se terá realmente ideia a partir do momento que Tu tem participado da transição? Tenho. Tem sido tranquila? Tem sido tranquila, eu tenho tido alguns encontros com o presidente Bira, tem sido legal, positivo, ele está sendo muito solícito, né? E eu esperava exatamente isso. Né? Com Cláudio Porpino, que é um amigo que eu tenho de muitos anos, melhor relação do mundo, ele está extremamente dedicado. Já teve algumas conversas com o Dr. Roberto Vital, que é uma figura que eu tenho um carinho e admiração enorme, que é um patrimônio do ABC. Eu tive algumas conversas com ele também. Enfim, como eu disse, eu estou tentando adequar o pouco tempo que eu tenho e me dedicando um pouco também às coisas do clube, no sentido de ajudar o ABC e, evidentemente, ajudar o presidente Eduardo. Esperar dia 10 o Eduardo toma posse oficialmente. Ele hoje está, mas não é. Dia 10 ele vai, aí, de fato e de direito, fato e de direito. Não é? Assumir, e aí dia 11 a gente fica na expectativa de que mudanças comecem a acontecer no mundo do ABC, no mundo do futebol. E o nosso futebol, Tertuliano Pinheiro, vai começar dia 12 o campeonato estadual, dia 26 já tem o primeiro clássico da era Eduardo Machado, no estádio Frasqueirão, acho que dia 26, se eu não estou enganado. Esse jogo eu vou preparar uma minha garrafinha de uísque, vou tomar umas 3 doses antes e meu exordio, porque não vai ser fácil, né? Sempre um clássico, o clássico é clássico, né? Os dois quando se enfrentam, tudo pode acontecer, né? Mas vai ser o primeiro grande teste, né? Vai ser o primeiro grande teste. Eu tenho informações que o nosso adversário já vem fazendo um trabalho há bastante tempo, já tem consolidado um grupo, uma equipe, enfim. E o ABC não, o ABC está correndo atrás, né? E a partir do dia 10 é que aí sim que vai correr atrás de verdade. Mas até o momento, né, está sendo a coisa, acho que a eleição, ela de certa forma, ela desviou muito o foco, né, do ABC, de contratação de tudo, né, para a própria eleição. O Eduardo já marcou alguns gols, já que a gente está falando em futebol assim, que eu acredito, computo como histórico. Éric Araripe, do Conselho Deliberativo. Esse era um assunto que eu queria tratar também, sabe, Marcos? Foi um gol de placa, será a primeira mulher, se eleita for, né, presidente do Conselho Deliberativo de um clube de futebol do Rio Grande do Norte, acredito, do Nordeste, porque você tem hoje no Nordeste presidente do CSA, que é uma mulher, mas é a presidente do clube. Presidente do Conselho
Acho que será a primeira. Eu acho que sim. Teve uma presidente do Atlético Cearense, teve uma do Guarani de Juazeiro, mas presidente do clube. Presidente do clube, estou falando presidente do conselho. Né? E é uma moça jovem, também jovem, né? Inteligente, advogada, reconhecida como advogada eficiente, competente, responsável, e vai dar, não tem a menor dúvida, um novo clima, um novo momento ao Conselho Deliberativo do clube, porque eu acho que, inclusive, o próprio estatuto do Conselho do clube está superado, Marcos. Total. É de 1820. Veja, entendeu? A questão dessa eleição aí, o quanto atrapalhou essa eleição. Tudo atrapalhou. Você não permitir que Rui Barbosa, ex-presidente do clube, portanto, conselheiro vitalício, né? Bira Rocha saiu de casa, como saiu, um balão de oxigênio, vai com dificuldade andando, porque enfrenta problemas de saúde para votar. Mas que ninguém nos ouça, Tertuliano. Esse problema com o Rui Barbosa e com o Bira Rocha, afetou aí muito, sou eu que estou dizendo, não tem nada a ver com o estatuto. Nada a ver. Ali foi um erro primário da junta eleitoral. Foi lamentável. Realmente. Foi lamentável, sabe? Foi lamentável, eu concordo com você. Foi lamentável. Eu senti. Todo mundo reconheceu o erro. Mas, meu amigo, reconheceu o erro, vote aqui em separado. Isso. Deixa aqui. Está resolvido. Está resolvido. Porque, por exemplo, o Rui Barbosa não, que tá bem, está tranquilo, tem problema de saúde, muito pelo contrário, chegou lá de manhã, saiu à noite, zero bala. Mas Bira foi num sacrifício. Aquilo foi um sacrifício para lá. E um cara como o Bira, que tem uma história, Marcos, dentro do ABC, excepcional. Tem que ter respeito pela figura. Aí a gente volta lá, não conhecem a história. Que Bira chegou, quem é esse aí? Entendeu? Pois é. É lamentável. Eu lamento muito, 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 muito esse tipo de comportamento de um clube que amo, que foi fundado por um familiar meu, um dos fundadores, claro que foram vários, e de ter essa postura, sabe? Esse comportamento. E o mais grave de tudo, TP, eles não puderam votar e não houve em momento algum pedido de desculpa? Um desagravo, não houve absolutamente nada. Como se fosse o Chiquinho dos Anzóis e o Joãozinho lá das correntes, entendeu? Exatamente. Com todo respeito ao Chiquinho e ao Joãozinho. Com todo respeito aos dois. Mas é isso mesmo. Não teve em momento algum um pedido de desculpas, nada. O clube deveria ter se posicionado. Nada, zero. O Conselho Deliberativo deveria ter se posicionado. E sobre o Conselho, eu volto a dizer, eu acho que a Érica, presidente, vai fazer uma reforma significativa no Estatuto do Clube. Preciso. Porque está caducou. Está completamente caduco. É um estatuto de 1820, entendeu? Completamente superado pelo tempo. O que está faltando ao ABC hoje também, Marcos, chama-se renovação. Você precisa se renovar. O ABC parou, não parou não, o ABC regrediu no tempo. O ABC foi muito mais moderno nos anos 70. Pois é. Porque tinham figuras representativas que faziam o clube acontecer. Eram Zé Nilson de Sá, eram Bira Rocha, quer dizer, você tinha grandes nomes que fizeram com que o ABC tivesse postura e participações significativas no Campeonato Brasileiro, que não existia Série A, era Campeonato Brasileiro, né? Os títulos que o ABC conquistou, as equipes que o ABC montou, né? Quer dizer, o ABC trouxe, por exemplo, do Vasco da Gama, em 72, o meio de campo do Vasco, Maranhão e Danilo. Danilo Menezes, Copa do Mundo 66, jogando pela seleção uruguaia. Quer dizer, era o meio de campo do ABC. E tinha Alberi, que foi o melhor jogador de futebol do Brasil em 1972, ganhando a bola de prata, tirando o Dirceu Lopes e Ademir da Guia do páreo. Quando não tinha televisão, não tinha nada para... Mas quem foi que votou? Foi Marcos Lopes? Foi Tertuliano? Foi Dionísio? Não, foram jornalistas do país inteiro, inclusive da revista Placar, que viram o Alberi. Quem viu o Alberi jogar sabe o que é que eu estou falando. A turma aí que por acaso esteja assistindo a gente acima dos 55 anos, 60, que viu o Alberi jogar, era algo fenomenal. Eu lamento muito que eu perdi os anos dourados aqui do nosso futebol. Sim. Cheguei em 97, ainda estava em alta, mas depois... Eu acho que ali, você chegou ali na época de Sérgio Alves. Cheguei em 97. Transmiti o título do ABC lá no JL. No JL, né? Que tinha caído as torres aqui do Machadão. Me lembro, aí depois peguei grandes times de ABC, de América, mas nada se compara com esses que a gente... Não, você naquela época, dos anos 70, você tinha dois times, tanto o ABC quanto o América, que eram fenomenais. O América tinha...
Elcio Jacaré. Pois Elcio, Elcio e Ivanildo, ponta esquerda. Ivanildo caía pelo meio, Elcio caía pela esquerda, era um desmantelho. E o ABC tinha uma zaga fenomenal. O capitão Edson, depois veio Pradera. Meu Deus do céu. Na lateral direita, Sabará, que era do São Cristóvão do Rio, lateral direito, titular do São Cristóvão, veio para cá. Quer dizer, e o ataque do ABC era um fenômeno. Jorge Demolidor era um monstro no ataque. Nobríssimo Tertuliano Pinheiro, a gente teria assunto aqui para mais 5 ou 6 em Campo com Barba, e você vai, quando tiver tempo, nessas suas andanças aí. São quantas prefeituras? Fizemos 14 e ganhamos 12, graças a Deus. Foi de sorte. O homem é um papa. Nada, foi bom. Nobríssimo Tertuliano Pinheiro, prazer enorme. Obrigado, Nobríssimo. Sucesso. Agradecer a audiência da turma toda aí. Desculpem aí esse falatório todo, mas quando envolve... Foi uma dificuldade que eu tive. Eu acho que eu cheguei a comentar com alguém aqui de vocês, ou enfim. Quando eu me efetivei no marketing da campanha, eu me preparei, tive que fazer uma imersão, porque ali não estava mais o torcedor. Isso. Ali não estava mais o cara apaixonado pelo clube. Estava o profissional de marketing. O cara tem que ser racional. Tem que ser racional. E eu não podia, sob hipótese alguma, me envolver, a emoção tomar conta. Eu fui frio, Marcos. Jamais imaginei. Eu consegui. Mas essa foi a maior vitória que eu tive da eleição de Eduardo. Imagino que um grande desafio profissional. Foi um grande desafio. Muito bem. Minha gente, fim de jogo, fim de papo. O Em Campo com Barba volta na próxima quinta-feira. Até lá, bom Carnatal aí, juízo. Vamos embora. Tchau.